E aí, galerinha, beleza? Professor Jair aqui de novo, professor de Química. É o seguinte, meus queridos, nós estamos aí numa saga de correção do Provão Paulista seriado, não é isso? É só que tem um porém, eu sempre ressalto a importância dessa prova para vocês. E é que ela disponibiliza várias vagas aí em universidades públicas, como USP, Unicamp, ATEC, Univesp, mas tem o diferencial que vocês vão concorrer somente com alunos de escola pública, né? Então, o pessoal ali está mais ou menos no mesmo nível. E a correção que a gente vai fazer hoje é a prova do terceiro ano. O Provão Paulista Seriado ela é dividido em 3 provas, uma em cada ano do ensino médio, né? E cada uma delas tem um peso. A do primeiro ano é 15%, do segundo ano 25%, e a do terceiro ano tem aí 60% da prova, da nota da prova, sendo 40% desses 60% a prova objetiva e os outros 20% da redação, né? Então a gente vai corrigir hoje a segunda aplicação do ano de 2023 da prova do terceiro ano. E a segunda aplicação é o seguinte: quando o pessoal não conseguiu realizar a primeira prova aí, ela é realizada no final do ano, isso aí é a prova que dá direito aí aos remanescentes, né? O pessoal que não conseguiu fazer ou as escolas que tiveram problema. Como assim problema? Faltou energia, não teve professores para aplicar a prova, qualquer coisa do tipo. Sempre tem a segunda aplicação para que todos tenham direito aí, consigam concorrer a essas vagas no ensino médio. Tudo bem? Isso aí no estado de São Paulo. Tudo bem, galerinha? Então vamos à correção. Correção, a parte de química, a parte específica de química, ela começa na questão de número 41, meus queridinhos, tá? Então vamos começar aí, correção da prova paulista, terceiro ano, ensino médio, segunda aplicação, tá? De 2023. Começando com a questão de número 41. Vou ligar aqui. Pronto. A questão de número 41, meus queridos, ela fala o seguinte: o resveratrol é um composto encontrado nas uvas e muito estudado devido aos seus benefícios à saúde humana. O resveratrol pode existir na forma de isômeros trans e cis. Isso aqui é química orgânica, né? Vamos relembrar alguns conceitos aí. O que é trans, o que é cis em química orgânica, cuja conversão pode ocorrer na presença da luz ultravioleta. A imagem a seguir representa a estrutura da molécula de um dos isômeros, o resveratrol. Considere as esferas escuras como os átomos de carbono, as esferas claras como átomos de hidrogênio e as esferas vermelhas como átomos de oxigênio. Que está aqui na figura ao lado, né? E aqui está a reação, ó. O transresveratrol com luz ultravioleta, ele se transforma no cisresveratrol. Aí ele pergunta o seguinte: qual a diferença nas estruturas das moléculas do cis e do transresveratrol? Está contida na região da molécula designada na imagem com o número. Aí tem aqui as divisões, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, as partes da molécula. Se a gente notar, vou pegar aqui a caneta para a gente entender o negócio de cis e trans. E aqui a marca texto. Tá vendo essa região aqui? E essa região aqui? É isso aqui que muda, né? Porque o resto não muda, ó. Essa parte está igual a essa daqui e essa parte está igual a essa daqui, ó. Aqui eu tenho um fenol, né? Aqui eu tenho fenol, aqui eu tenho outro fenol aqui, outro bisfenol também. Mas esse trans tem a ver aqui com a posição dos ligantes aqui. Então tem um carbono
e o outro carbono aqui com ligação dupla. Vou pegar a caneta aqui que fica melhor. Então, eu tenho esse carboninho aqui e esse carboninho aqui, eu tenho uma ligação dupla. Tá vendo que os ligantes eles estão transversalmente, um para um lado, outro para o outro? A gente vê pelos hidrogênios e pelos fenóis aqui, ó. Então, eles estão em posições meio que trocadas, né? Por isso que essa é a posição que a gente chama de posição trans. E quando eu tenho os ligantes semelhantes aqui, ó, para o mesmo lado, ó, tá vendo que os hidrogênios na outra molécula, no cis-resveratrol, eles estão para o mesmo lado e os fenóis para o mesmo lado aqui? Essa é a posição cis. Então, a gente já viu que na molécula aqui no desenho é a posição 3. Certo? A posição 3 que tem essa mudança no caso, né? A mudança na estrutura, correto? E o resto não muda nada. Aí nós temos aqui a principal diferença nas estruturas das moléculas cis e trans do trans-resveratrol está contida na região da molécula designada na imagem com o número 3. E qual que é? Alternativa C. É a alternativa 3. Alternativa C. Posição 3 da molécula. Vamos para a próxima. Questão de número 42. Ela fala o seguinte, a questão de número 42. Motivados pelas discussões a respeito da importância do pau-brasil na história brasileira, um grupo de estudantes de ensino médio realizou uma pesquisa para entender um pouco mais sobre o comportamento químico dos pigmentos dessa conhecida árvore. Para isso, fizeram um experimento que demonstrou alta solubilidade desses pigmentos em etanol e baixa em água, conforme descrito no diagrama. Eu tenho aqui, ó, moagem das cascas do pau-brasil. Aí eu tenho mistura com etanol a frio. Aí eu tenho uma separação, fase sólida e fase líquida de cor vermelho intenso. Aí eu tenho a segunda aqui, ó, moagem de lascas de pau-brasil. Mistura com água a 90 graus Celsius. Separação, fase sólida e fase líquida de cor vermelho pálido. Então tá vendo que com aquecimento a cor vermelha do pau-brasil ela é mais fraca do que com etanol e a frio. Então com água eu extraio menos pigmento, com etanol e a frio eu extraio mais pigmento. Vocês perceberam isso? Então ó, vermelho intenso, vermelho pálido, vermelho mais fraquinho. Na sequência, os estudantes realizaram os 4 testes abaixo, 1 a 4, e observaram em 2 deles uma formação de precipitado. Ele tem aqui na 1. Adiciona-se água à temperatura ambiente, a solução A. Adicionaram etanol em temperatura ambiente, a solução B. 3. Esfriaram a solução B até a temperatura ambiente. Esquentaram a solução A até 45 graus. Certo? Então é o seguinte, olhem só. Quando eu misturo com água, as lascas de pau-brasil aqui, ó, a água ela é ruim para extrair, tá vendo? Então quando eu esquento, eu consigo dissolver um pouquinho mais em água a substância. Mas se eu esfriar, o que acontece? Essa substância que está dissolvida por causa que eu aqueci, ela começa a se precipitar, formar sólido. Tudo bem? Então aqui a água ela dissolve pouco, devido à polaridade, né? O etanol aqui, ele consegue se misturar mais com a substância, mas isso a frio, né? Se eu começar a esquentar, eu começo a precipitar, formar sólido. Por quê? Porque começa a evaporar o álcool e começa a precipitar. Sentido, né?
Então é o seguinte, se eu esquento aqui a solução A, o que ele pergunta é o seguinte, ó. Considerando que o pigmento principal estudado é pouco polar, ele é apolar, então como a água ela é polar, a água é polar, e aqui é apolar, o etanol. Na verdade, o etanol ele tem a parte da molécula que é polar e a parte que é apolar, né? Então ele consegue dissolver consideravelmente um pouco dos dois, né? Considerando um pigmento principal estudado pouco polar, a formação do precipitado ocorreu nos testes. Então, o precipitado ele vai se formar, ó, esfriam-se a solução B. Se eu esfriar essa solução B aqui, de 90 for diminuindo a temperatura, eu consigo dissolver menos. Então, forma-se precipitado. Ó. Então, aqui vai se formar precipitado e ó, adicionaram-se água a temperatura ambiente, a solução A. Então, na 1, eu também tenho uma condição. Por quê? Porque se eu começo a adicionar água aqui, no frio, a água, ela não se mistura direito com a substância. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Como ela não se mistura direito, ela vai começar a precipitar, vai começar a formar um sólido. Ó, se eu adicionar etanol à temperatura ambiente à solução B, eu vou conseguir dissolver mais. Se eu começar a adicionar etanol aqui, ó, eu vou conseguir dissolver mais. Então, não vou conseguir. O precipitado ele vai começar a se dissolver e solubilizar. Então, não é. Esquentar a solução A 45 graus. Tá vendo? Então, eu tenho aqui como correto a A1 e A3, certo? Considerando que o pigmento principal estudado é pouco polar, a formação de precipitado ocorreu nos testes 1 e 3. E no 2 e 4, eu consigo dissolver mais. Por quê? Porque se eu começo a esquentar aqui, apesar que vai evaporar um pouquinho do álcool, mas eu vou conseguir dissolver um pouquinho mais da substância do pigmento, porque eu estou aumentando a temperatura. Então, meio que um contrabalanceia o outro, entendeu? Então, não há formação de precipitado. A não ser que se eu evaporo grande parte do álcool, né? Mas aqui não chega a tanto. Então, aqui eu favoreço nesses dois, no 2 e no 4, a dissolver o precipitado, e no 1 e no 3 eu favoreço a formar o precipitado. Como alternativa aí correta, eu tenho a alternativa E, que é 1 e 3, tá vendo? Para a formação de precipitado. Deixa eu marcar aqui a alternativa E. Isso, meus queridinhos. Aí nós temos agora que ir o quê? Para a próxima. Que é a questão de número 43. Vamos passar aqui. Isso. Questão de número 43 do Provão Paulista Seriado. (43). Essa questão aqui envolve cálculo, né? Aqui vai ser um pouquinho tenso, mas vamos lá. Um fabricante de sal de cozinha, NaCl, disponibiliza no mercado diversos produtos ao consumidor. Algumas informações sobre 2 de seus produtos são descritas na tabela. Eu tenho aqui sal refinado e o produto líquido lá. Aí eu tenho sal refinado 1 kg desse produto e o preço é R$4. E no produto líquido, no caso, eu tenho 250 ml e custa R$15. E no rótulo está informando a quantidade lá de íon sódio. No primeiro de 1 kg, eu tenho 390 miligramas de
íons de sódio, né? Para cada grama do produto. E no outro, eu tenho 11 miligramas de íon sódio em 0,1 ml do produto. Tudo bem? Aí, comparando-se os dados dos dois produtos, constata-se que o consumidor paga por grama de íon sódio um valor equivalente nos dois produtos. Aí tem aqui as alternativas, né? Vamos lá então fazer os nossos calculinhos. E é bem tranquilo, tá? É o seguinte, primeira coisa, vamos passar esses miligramas aí para grama, né? Eu tenho aqui, ó, 390 miligramas e aqui 11 miligramas, não é isso? Então, o que eu faço? Eu divido por 1000. Eu acho o valor em grama. Cadê a caneta? Então, quando eu tenho 390 dividido por 1000, aqui vai ser igual, a vírgula está aqui, vai 3 casas para cá. Então, isso aqui vai ser igual a 0,39 gramas, correto? E o 11 miligramas é a mesma coisa. Eu vou ter aqui, ó, 11 dividido por 1000 é igual, aí desloca 3 casas para cá, isso é igual a 0,011 gramas. Então não tem a quantidade em gramas aqui agora deles, mas é o seguinte, eu quero quanto de dinheirinho para cada grama, não é isso? Se 1000 gramas do primeiro produto vale R$4, uma grama vale, aí o que eu faço? A regrinha de 3, não é isso? Aí 4 vezes 1, 4, esse 1000 vezes x e o x, aí vai passar dividindo, fica 4 dividido por 1000. 4 dividido por 1000, aí eu desloco essa casinha aqui, ó, 3 casas para cá. Então isso aqui vai ficar valendo, ó, x é igual a 0,004 reais. Olha que maravilha. Certo, então eu tenho o preço para cada grama. Cada grama desse primeiro vale 0,004 reais. Correto? Depois a gente acha por segundo. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte. Se eu tenho esse valor aí para 1 grama do produto, eu tenho 0,39 gramas do outro. Eu quero achar quantas gramas, qual é o valor para 1 grama. Aí o que eu faço? Vocês não entenderam, né? É o seguinte, esse valor aqui não é para 1 grama, correto? Do produto. Só que eu não tenho o valor para 1 grama de íons Na. Eu tenho aqui, ó, que cada grama do produto tem 0,39 gramas de íon sódio, de Na. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer, ó, 0, vamos fazer com outra cor para não ficar tão poluído. 0,004. Isso daqui eu vou ter para 1 grama do produto, ó. 1 grama do produto. Então eu tenho 0,39 gramas de Na. Agora, para 1 grama de Na, íons Na+, quanto que eu tenho? Aí eu faço o quê? Regrinha de 3 básica. Eu quero saber o preço, ó. O preço para 1 grama.
É isso. Esse preço aqui eu não tenho. Eu tenho preço para 1 quilo do produto. Para 1 grama desse aqui eu não tenho preço. Vocês entenderam? A gente achou aqui, ó, 390 miligramas. Isso daqui para 1 quilo do produto, isso aqui me dá 0,39 gramas de íons Na. Aí, 1.000 gramas de produto vale R$4. 1 grama vale esse preço. Mas isso é 1 grama do sal refinado com a quantidade menor, inferior em miligramas, né? Aí, esse valor aqui, ó, aqui é para 0,39 gramas do produto. Para 1 grama, eu vou achar o valor correspondente. A gente faz esse 0,04 vezes 1, e esse aqui, fazendo a multiplicação aqui, vai passar dividindo. Então, o preço para 1 grama que vai ser igual a 0,04 dividido por 0,39, que vai me dar um preço de 1 grama de íons Na de 0,0256 reais. Aqui é o preço que a gente achou. Beleza, agora a gente tem que achar o outro preço para a gente poder comparar, correto? Viram que o espaço aqui ficou meio difícil. A gente vai fazer a mesma coisa com esse outro, tá bom? É a mesma coisa com esse outro. Vamos fazer o seguinte. Cadê a caneta? Aí, pronto. Vamos mudar de cor. Vamos voltar para a caneta vermelha. Aí nós temos, olha só, 250 ml. Eu tenho R$15 do produto, não é isso? R$15. Mas eu quero saber para 0,1 ml do produto. Que é o que ele me dá ali, ó. Tá vendo? 0,1 ml. Quantos reais eu tenho? Aí eu tenho a quantidade de 11 miligramas em 0,1 ml, que aí eu consigo fazer as comparações, né? Então, vamos fazer o seguinte. 0,1 vezes 15, depois divide por 250. E eu acho o preço. E aí, isso daqui vai me dar um valor de X igual a 0,006 reais. Fazendo essa conta, 15 vezes 0,1 dividido por 250. Aí eu não acredito em você, então vamos fazer a conta, não tem problema. A nossa calculation aqui, ó. Olha que calculadora magnífica. Então vai ficar 0,1 vezes 15 a 1,5. Isso daqui dividido por 250. Aí nós temos aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 3, que é o 0,006. Certo? Prontinho. Beleza, agora vamos dar continuidade. Aí a gente tem esse valor aqui. Só que esse valor não é para 1 grama do produto. Então, se eu tenho 0,006, esse valor
é para 0,011, é o que a gente achou aqui, ó, gramas de íons Na, aí eu quero saber qual é o preço. Nosso PX aqui para 1 grama. É a mesma coisa, 1 vezes 0,006 vai dar 0,006 e passa isso aqui dividindo, 0,11. E vai nos dar 0,006 dividido por 0,011 e 0,5454 vai ficar preço aqui igual 0,54545 reais aqui. Eu acho que não existe esse monte de casa depois da vírgula, mas é o valor aqui, beleza. Aí vamos comparar um com o outro. Como é que a gente faz isso? A gente divide um pelo outro, né? O maior pelo menor e vê quantas vezes. A gente já viu aqui que a quantidade em relação ao preço aí por grama, o preparado líquido ali é muito mais caro, né? Agora, quantas vezes mais caro? Isso que a gente vai ver agora. Só a gente dividir esse valor por esse daqui. Aí vai ficar, ó, dividido por 0,010256. Vamos ver quanto é que dá, meus queridinhos. Vou pegar nossa calculadora aqui para não perder tempo. Dividido por 0,010256. Isso é igual a 53,18. 53 vezes, né? Maior. Igual a aproximadamente 53 vezes maior. Aí vamos agora olhar as alternativas, né? Vamos olhar nossas queridinhas alternativas. Comparando seus dois produtos, constata-se que o consumidor paga por grama de Na um valor equivalente nos dois produtos, nem pensar, entre 2 a 20 vezes maior ao comprar o preparado líquido? Não, senhor. Né? O preparado líquido é mais caro, mas não é entre 2 a 20, não. Entre 2 a 20 vezes maior ao comprar o sal refinado? Não, o sal refinado é mais barato. Superior a 20 vezes maior ao comprar o preparado líquido? E o outro superior a 20 vezes maior ao comprar o sal refinado. Então nós temos aqui a alternativa D. Nós temos superior a 20 vezes, né? 53 vezes maior. Então superior a 20 vezes o preparado líquido. Então nós temos a alternativa D, né? Vamos para a próxima questão de número 44. Vamos para 44 agora. 44 é outro probleminha, mas vamos lá. Aí você viu que tinha bastante cálculo essa questão, né? Vamos tirar a calculadora aqui da frente. Tirar a nossa calculadora da frente para a gente ver melhor. Leia o fragmento a seguir que traz uma divulgação científica sobre a química do esmalte dentário. Nós temos lá: o esmalte dos dentes é composto de um mineral chamado hidroxiapatita, o Ca10PO4,6OH2, um fosfato de cálcio semelhante ao que existe nos ossos. A presença do fluoreto sobre o esmalte pode substituir os hidróxidos e transformar essa hidroxiapatita em um outro mineral, a
fluoroapatita. Mais dura e mais resistente à corrosão ácida provocada pela placa bacteriana do que a hidroxiapatita. Sabendo que a corrosão ácida da hidroxiapatita há a formação de HPO4 2- são produtos compatíveis com a reação estequiométrica de 1 mol de hidroxiapatita com fluoreto e do ataque ácido de 1 mol de hidroxiapatita, respectivamente. Aí ele pergunta aqui, olha só. São compatíveis com a reação estequiométrica 1 mol de hidroxiapatita com fluoreto e o ataque de 1 mol de ácido hidroxiapatita, respectivamente. Ele tem as alternativas. Primeiro a gente tem que o quê? Montar as equações, correto? Para a gente poder entender. Então, eu tenho essa substância aqui, ó, Ca10 PO4 6 OH2, hidroxiapatita, e ela sendo corroída por ácido, né, por íons H+. Aí o que ela forma? Ela forma essa substância aqui, ó, na reação. Ela forma tudo na forma ionizada, que ela vai desgastando, tá? As 10 mols de Ca2+, mais 5 mols de fosfato. Tá vendo aqui? Esse HPO4, 3-. Aqui eu tenho mais 5 fosfato, que vai dar o 6 que está do lado de cá. Tem um PO4 aqui, 5 PO4 aqui. Vai me dar justamente o 6 PO4 aqui do outro lado. Correto? Mais, para balancear, uma hidroxila. No caso aqui, mais 2 hidroxila. Então essa é a reação de desgaste, né? Mas quando você aplica lá o fluoreto, ele se transforma nessa outra substância aqui, ó. Tá? A gente vai botar essa outra reação aqui também, para o pessoal ver o que acontece. Vamos mudar de caneta aqui, para vocês entenderem. Ó. Primeiro, isso daqui, para ficar melhor, isso aqui é o HPO3. Coloquei nessa forma aqui só para o pessoal entender. PO3 2- aqui, certo? HPO4, quer dizer, PO3, PO4. Por que é 2- não é 3-? Porque o hidrogênio aqui, ó, ele neutraliza aqui uma carga, fica 2-, não é isso? Do íon aqui HPO4, 2-. Aí nós vamos para a outra reação. É o seguinte, quando eu tenho essa mesma substância, Ca10 PO4 6- ou 6 OH2 mais o fluoreto mais o HF, sim, o ácido, isso aqui vai proteger e vai formar essa outra substância aqui, ó. Tá? Aí como é que ele vai formar essa outra substância? Ele vai liberar essa substância aqui, ó, a hidroxiapatita vai se transformar nisso aqui. Então ele vai liberar 2 mols de água
H2O balanceando a reação, mais Ca10 PO4 6 F2. É isso aqui que forma. Hidroxiapatita, mas esse fluoreto aqui vai formar 2 mols de água mais essa outra substância, a fluoroapatita. Aqui a hidroxiapatita com ácido, ela vai se dissolver, vai formar essas substâncias aqui, ó. Vai corroendo o cálcio dos dentes. Vai liberando aqui, ó, íons OH-, tá vendo? Certo. Aí, na conclusão, eu tenho aqui como produtos. Vou pegar agora a marca texto. Olha só, 2 mols de água, 2 mols de H2O e 2 mols de hidroxila aqui no primeiro. Na primeira reação não tinha 2 mols da hidroxila. E na segunda reação não tenho 2 mols de água sendo formado. Então, como alternativa, eu tenho a questão 2. Essa questão aqui foi bem bacana. Por quê? Porque ela me dá a substância de forma indireta e me faz pensar na reação, o que está acontecendo, né? Então, olha só. Eu tenho um fosfato de cálcio semelhante ao que existe nos ossos. A presença de fluoreto no esmalte para substituir os hidróxidos e transformar a hidroxiapatita num outro mineral. Olha que bacana. Mais duro e resistente à corrosão ácida. Olha, tá vendo esse corrosão ácida aqui? Por isso que eu coloquei um H+ aqui, ó. A corrosão ácida. O que está acontecendo? Está formando isso aqui, ó. Um HPO4 está corroendo o cálcio e formando o fosfato mais as hidroxilas. Então eu tenho como alternativa correta a questão A. Tá? Alternativa A como a correta da questão 44. Vamos para a próxima. Questão de número 45. Em um experimento reagindo a aminas dos compostos cíclicos de enxofre, pesquisadores descobriram que, a depender das condições de síntese, poderiam obter dos 3 isômeros numerados de 1 a 3, a fim de saber se poderiam identificar qual dos compostos foram obtidos ou mesmo separá-los. Em caso de misturas, esses grupos mediu a pressão ambiente, o ponto de ebulição de cada isômero. Na sequência, reagiu-se cada um desses isômeros com HCl formando seu sal, chamado de cloridrato, e mediu seu ponto de fusão desses cloridratos. A figura a seguir mostra o exemplo da formação do cloridrato do composto 3. Então aqui, essa figura mostra um dos cloridratos. Então tem esses 3 compostos aqui da tabela, 1, 2 e 3. Então essa reação aqui é do terceiro. Vendo que o HCl reagiu aqui e formou essa outra substância aqui, ó. Tudo bem? Aí o que a gente viu aqui é o seguinte. Primeiro, que ele quer saber o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é quando a temperatura de evaporação da substância. Eles são bem semelhantes. Ó. 1 e 2 são iguais, idênticas, a mesma, apesar da substância ser diferente. E no outro, levemente, mas... Agora, o ponto de fusão do cloridrato, que é o que se formou depois, que vai reagir com ácido clorídrico cada substância, ele é bem significativo, tá vendo? Agora ele fala aqui, no enunciado, sobre isômeros, quer ver?
3 isômeros. Agora, o que é um isômero? Isômeros são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas ele tem diferentes quantidades. Só que ele tem fórmulas estruturais, o formato da molécula é diferente. Então, ela tem a mesma quantidade de átomos de cada elemento ali na molécula, a mesma quantidade de carbono, nitrogênio, enxofre, oxigênio, a mesma quantidade. O que muda é o quê? O formato da molécula. Aí ele, com base nisso, nessa análise da tabela, ele pede o seguinte, ó. Com base nas informações da tabela, é possível concluir que, no caso da formação de um produto puro composto, por exemplo, um desses isômeros, à medida que o ponto de ebulição desse produto, tem as alternativas aqui, ó, não possibilita. O ponto de ebulição ele não é muito próximo. Então, ele não possibilita identificar qual isômero está presente. Porque, ó, se for aqui o 1 e o 2, como é que eu vou identificar pelo ponto de ebulição? Eu não sei se é o 1 ou se é o 2. E se eu evaporo a substância ali, as duas evaporam a 70 graus Celsius, eu não tenho como identificar. Então, não possibilita. Então, eu já tenho aqui, ó, a B e a E. Eu excluo a C e a D. Então, vamos para a próxima, ó. Não possibilita identificar qual isômero está presente no produto da reação. A comparação entre massas molares desses isômeros é uma informação. Lembra que eu falei? Massa molar, massa molecular é a massa que corresponde à quantidade lá de átomos de cada elemento que tem na substância. Se essas quantidades são iguais, porque elas são isômeros, eu tenho a mesma quantidade, aqui no caso dessa molécula, de carbono, a mesma quantidade de nitrogênio, a mesma quantidade de hidrogênio, e aqui eu tenho enxofre também, de enxofre, tem as mesmas quantidades, então isso daqui é irrelevante, ó. A comparação entre as massas molares é irrelevante para identificar um deles. Então eu tenho que não possibilita, aqui é irrelevante para identificar. A medida da temperatura de fusão do cloridato do produto possibilita identificar o isômero. Porque tá vendo que as temperaturas aqui são bem diferentes? Eu vou lá, faço essa reação química e começa a evaporar. Começa a aumentar a temperatura. A substância evaporou a 105 graus Celsius, eu sei que formou esse isômero aqui, o 3. Se a substância evaporou, estou lá com o termômetro lá, evaporou a 120, eu sei que formou esse segundo isômero. Vocês entenderam? Que pelo ponto de fusão do cloridrato, depois da reação com ácido clorídrico, é o que vai possibilitar a identificação. Então eu tenho, ó, não possibilita, irrelevante e possibilita. Então eu tenho a alternativa E como a correta. Bacaninha essa questão, né? Vamos para a próxima. Isso aqui é uma análise, entender a tabela e propriedades das substâncias, né? Mas vamos para a próxima. Questão de número 46. Ela fala o seguinte: a reação de hidrólise do ortobenzoato de metila, esse C9H10O2, foi estudada por meio de experimentos realizados em duas soluções com diferentes condições de acidez. Uma das soluções de benzoato de metila apresentou pH 4,97 e a outra pH de 4,65. Nesse experimento foram medidas as constantes da rapidez da reação de hidrólise com essas soluções em diferentes temperaturas, conforme representado nas curvas a seguir. Vamos entender essa tabela aqui. Está vendo essa curva em vermelho? O pH é 4,65. Então, em cada ponto aqui, o pH vai ser sempre 4,65. Em azul, o pH vai ser sempre 4,97. Mas o que está mudando então? Está mudando a temperatura. Então ele está aumentando a temperatura. E o que está mudando aqui no eixo vertical? A
constante de rapidez da reação. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a constante. Aí ele fala o seguinte: os dados desse experimento revelam que, com o aumento, o valor da constante da reação, as lacunas devem ser preenchidas corretamente, respectivamente por, com o aumento, a mesma temperatura. Olha. A mesma temperatura. Vamos pegar aqui um valor à mesma temperatura. A mesma temperatura. O pH vermelho, vocês concordam que é menor? 4,65 é menor do que o pH azul, que é 4,97. Então, na mesma temperatura, com pH menor, o pH menor, tá vendo? O vermelho não é menor, a constante é maior. A constante é maior do que nesse outro aqui. Com pH menor, a constante é maior. E com um pH menor, lembra aqui, ó, 0, 7, 14. Isso aqui é a escala de pH, vai de 0 a 14, não é isso? Quanto menor o pH, mais ácida a substância é. Quanto mais ácida, maior a quantidade de íons H+ em solução. Quando o pH é maior que 7, eu tenho menos íons H+ em solução, mais íons OH-. Então ele fala o seguinte, ó: os dados desse experimento revelam que, com o aumento do pH, não, que o pH aqui é menor, com o aumento de íons H+, concentração de íons H+, então, ó, com o aumento do pH, esquece. Não é isso. Concentração de íons OH-, esquece. E aumento do pH, esquece. Então, ó, concentração de íons H+, que diminui o pH. Eu diminuo o pH, eu aumento a concentração de íons H+, eu aumento a acidez. O valor da constante da reação aumenta. Ó. Então, se eu aumento a concentração de íons H+, eu diminuo o pH na mesma temperatura. Na mesma temperatura, eu aumento a constante de equilíbrio. Então, eu tenho aí a alternativa D. Então, se eu aumento a concentração de íons H+, o valor da constante de reação aumenta, que olha só, o valor aqui aumentou a mesma temperatura. Isso aqui é uma análise de gráfico. Poderia pegar qualquer outro valor aqui a mesma temperatura. E a análise seria a mesma. Tá? Aqui, mesma coisa, aqui a mesma coisa. Então, nós temos a alternativa D como a correta da questão de número 46. Então, vamos para a próxima. Então, de número 47. Vamos ver aqui, bem bacaninha também. No número 47, ela fala o seguinte, olha só. No estudo de biogeoquímica em ambientes aquáticos, um dos modelos que explica o perfil de temperatura dos oceanos em regiões tropicais, latitudes baixas, em regiões temperadas, latitudes médias, e nas regiões polares, latitudes altas, indica que a camada superficial, chamada camada de mistura, sofre influência da incidência de radiação, com baixa penetração, mas também da difusão pela ação das ondas e pela mistura turbulenta das águas. Em regiões com latitude baixa, a temperatura é maior, mas normalmente em latitudes médias, em ventos fortes,
a mistura é mais vigorosa e atinge profundidades maiores. Em latitudes altas, a incidência de radiação é menor, influenciando a baixa temperatura. Os gráficos A, B e C representam o perfil de temperatura das águas oceânicas em diferentes profundidades para cada uma das faixas de latitude, baixa, média e alta, em ordem aleatória. Aí vamos entender primeiro esse negócio de latitude, tá? Como é que a gente... Calma aí. Vamos lá, canetinha. Isso, tá voltando aqui. Temos aqui nosso planetinha Terra. Olha que maravilha, aqui nós temos nossa linha do Equador. Aí, o que é a latitude? Essa linha aqui que corta nosso planeta ao meio horizontalmente. Na linha do Equador, a latitude é 0. Nos polos, a latitude é 90. Então, quanto mais próximo dos polos, a latitude vai aumentando. E quanto mais próximo da linha do Equador, e na linha do Equador tem mais radiação. O Sol é mais quente do que nos polos, que é mais frio. Como todo mundo sabe. E em latitudes intermediárias aqui, que é nos trópicos, área tropical, ele fala que devido a maré ser um pouquinho mais forte, os ventos ser um pouquinho mais forte e tal, tem menos radiação, só que mistura mais as águas ali. Aí ele fala o seguinte, olha só. Os gráficos representam A, B e C, representam o perfil da temperatura em águas oceânicas em diferentes profundidades para cada faixa de latitude, baixa, média e alta. Então aqui, baixa, latitude, aqui a linha do Equador, média e alta. Aqui é nos polos. Polos. Aqui, linha do Equador. E aqui é nos trópicos. Beleza? Então aqui é o seguinte. Na linha do Equador, eu vou aumentando a profundidade, mas está vendo que a temperatura ela se mantém uma temperatura meio que estável aqui em grande faixa da parte de água, um pouquinho grande aqui até 1,5 metro. Depois de 1,5 metro vai dar uma caída boa, mas até 1,5 metro ela fica bem quente e homogênea, né? Em B, só a 0,5 metro. Aqui a mistura é muito grande, mas só que é o seguinte, a temperatura é bem mais elevada aqui na linha do Equador. Isso aí é até interessante, né? Então, nos trópicos, ela tem uma temperatura mais elevada, mas só que numa faixa bem rasa de água. E nos polos, eu vou ter temperaturas bem próximas aqui, ó, a 0, temperaturas baixíssimas, só que não muda muita coisa na mistura aqui com a profundidade. Então, eu vou ter temperaturas baixas desde a superfície até lá a 3 metros, 3 quilômetros aí de profundidade. Então, em A eu vou ter uma área zona mais quente, mas só com uma temperatura um pouquinho menos elevada. Nos trópicos eu vou ter, nos primeiros 500 metros aí, uma temperatura bem mais quente. Mas depois eu vou ter uma queda acentuada aqui. Ele pergunta o seguinte: o perfil das latitudes baixas 1, latitudes médias 2 e latitude altas 3 nos polos, respectivamente, é descrito pelos gráficos. Então a gente já viu que o C é os polos, certo? C é os polos. Então eu já descarto a A e a B. E aí fica C e a D. Eu sei que a 3 é os polos, é a C. É bem baixa a temperatura, faz sentido, né? Então vamos ver a A e a B, para ver se a gente não interpretou errado aqui, olha só.
aqui, ó, em latitudes, a temperatura dos oceanos em regiões tropicais, latitudes baixas, em regiões temperadas, latitudes médias, e nas regiões polares, latitudes altas, indica que a camada superficial, chamada camada de mistura, sofre influência da incidência de radiação, com baixa penetração, mas também da difusão pela ação das ondas e pela mistura turbulenta das águas. Em regiões de latitude baixa, a temperatura é maior, mas normalmente em latitudes médias, com ventos fortes, a mistura é mais vigorosa. Então aqui, ó, é a latitude baixa, a temperatura é maior, ó, 25 graus. Mas aqui ela se mistura mais homogeneamente. Então aqui é o contrário, é o inverso. Lendo ali, relendo, a gente viu que estava errado. Então aqui, a latitude baixa, nos polos eu tenho a temperatura maior, mas aqui como se mistura mais, eu tenho uma homogeneidade maior. Então aqui é latitude média, aqui é latitude baixa. Então, eu tenho aqui, ó, A1 sendo a A, A2 sendo a B e a 3 sendo a C, ó. Aqui, ó. Perdão. Ó. Latitudes baixas 1. Latitude baixa aqui, ó. 1. Temperatura mais alta lá na região de latitude baixa. Latitude média aqui é a 2, ó. A A é 2. Então, alternativa C. Agora sim, meus queridinhos. Alternativa C. Então, latitude baixa, temperatura mais alta, 1. Latitude média, temperatura mais homogênea. E 3. Nos polos, temperatura bem baixa e não muda muita coisa. Então, nós temos aí a alternativa C como sendo a correta. Beleza? Então, vamos para a próxima. Aí nós temos aqui a questão de número 48. De número 48, que ela fala o seguinte. O manganês é um metal abundante no planeta e pode ser encontrado em diversos estados de oxidação. Seu principal minério é a pirolusita, que contém o manganês no estado de oxidação mais 4. Em meio básico, os óxidos de manganês se apresentam hidratados, ou seja, associados a moléculas de água em sua estrutura e são representados por sua fórmula em seguida, a fórmula da água. Por meio de reações de oxirredução, obtém-se compostos de manganês em diferentes estados de oxidação, conforme apresentado na sequência de semi-reações. Os coeficientes x e y apresentam as quantidades de moléculas de água por fórmulas unitárias de óxido de manganês. Nessa sequência de semi-reações, o composto de manganês presente na pirolusita e o composto manganês, que apresenta estado de oxidação mais baixo, são representados respectivamente por... Certo, agora primeiro vamos ver qual é que tem o estado de oxidação mais baixo, né? Vamos lá. Então é o seguinte. Vamos pegar esse aqui primeiro, ó. Mn. Manganês. OH2. Cada hidroxila tem um NOx -1. Como eu tenho duas hidroxilas, eu vou ter -1, e aqui eu vou ter NOx o quê? Mais 2, porque aqui a molécula é neutra, não é isso? Então fica -1 e aqui mais 2. Como eu tenho duas hidroxilas, -1, -1, -2, mais 2, 0. É isso?
Então, o NOx do manganês aqui é mais 2. Agora aqui, ó, Mn2O3. A gente já viu que o NOx do oxigênio ele é menos 2. E na regrinha lá, o NOx fixo, né? Menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios, então vai ficar o seguinte. Menos 2. Como eu tenho 3, 3 vezes 2, 6. Fica menos 6. Menos 6. Como eu tenho 2 manganês aqui, para isso daqui também dar 0 no caso, então tem que ser o quê? Mais 3. Mais 3 vezes 2. Vê? 2 vezes 3, 6. Mais 6. Menos 6, 0. Então aqui, nesta substância, o NOx aqui vai ser mais 3 do manganês. Agora nessa outra aqui, ó, esse óxido de manganês aqui, hidratado, esse trióxido de manganês aqui também hidratado, a gente, como ele não pediu o valor de XY, a gente não precisa ficar se debatendo com isso, tá? A gente só acha o NOx e vê qual é a molécula, mas olha só. Vamos vir aqui de novo. Então a gente tem que ver o que ele pediu e o que a gente precisa fazer, senão a gente fica fazendo coisas que não tem nada a ver. Ó, nós temos aqui, ó, Mn O2. O NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4. Isso aqui dá 0. O NOx do manganês tem que ser o quê? Mais 4. Como só tem só um manganês. Né? Vezes 1 mais 4. Mais 4 menos 4, 0. Então, o NOx desse aqui é mais 4. Esse manganês aqui. Então, ele fala o seguinte, ó. Na sequência das semi-reações, o composto do manganês presente na pirolusita e o composto manganês que apresenta estado de oxidação mais baixo são, respectivamente, o que apresenta estado de oxidação mais baixo é o hidróxido de manganês, ó, mais 2. Então vamos ver. Ó. A gente já vê aqui que o único que tem aqui é essa alternativa. Ó. Hidróxido de manganês. Os outros, tá vendo que tem outros compostos aqui. Então, a pirolusita só pode ser esse aqui, ó, MnO hidratado aqui. Agora, quantos mols de água tem? Ele não pergunta. Como ele não pergunta, não precisa. Tá? Então, essa substância aqui é aquele que é a pirolusita. Essa outra substância aqui é um outro composto que não vem ao caso. Tá? Seu principal minério é a pirolusita, que contém um estado de oxidação mais 4, né? O que a gente achou aqui? Mais 4. Estado de oxidação. Então marca texto. Ó. Estado de oxidação mais 4. Estado de oxidação aqui não é mais 4. Então, essa aqui é a pirolusita. Não é esse outro aqui. E aqui é o hidróxido de magnésio, que tem estado de oxidação mais baixo, que é o que ele pergunta. Qual que é a pirolusita e qual composto que tem o estado de oxidação mais baixo. Então nós temos aí a alternativa E. São bem facinho. Para lembrar sobre NOx, a gente mata ela tranquilamente. Alternativa E, meus queridinhos, como a correta. Aí nós vamos
para o seguinte. Nós vamos finalizar, meus queridos, isso daqui. Por quê? Porque quando a gente volta aqui, só um segundo. Nós temos que estudar agora, meus queridos. Ir correndo para a biblioteca igual esse povo todo aí. Olha só que maravilha. O professor Jair no multiverso. É aluno, é professor, tudo ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Nós temos que voltar a rever alguns conceitos. Mas a prova paulista dessa segunda aplicação do terceiro ano de 2023 já está concluída, tá? O que eu peço para vocês é o quê? Se inscrevam aí no canal, curtam se gostaram, beleza? Nós vamos agora para o ano de 2024, corrigir todos os provão paulista seriados, desde o primeiro ano até o último ano e da primeira e segunda aplicação, beleza? E boa sorte aí, e que esse próximo ano a gente consiga passar e conquistar nossos objetivos, beleza? Então, tchau, tchau.